Fala galera, tudo bom? Mais um vídeo despretensioso do meu canal para mostrar para vocês um pouco dessa minha coleção de mangás. E agora eu trago para vocês essa obra, que para muitos é uma obra-prima, para outros nem tanto, tem gente que nem gosta, que é o Neon Genesis Evangelion. Não sei se vocês conhecem, tem um anime dos anos 90. Essa obra deu o que falar. Esse anime também fez muita gente odiar o protagonista, que é o Shinji, que na verdade no mangá ele é melhor trabalhado, tá? E tem perspectivas complexas e filosóficas, mas no final é um mangá que, na minha concepção, é melhor que o anime, né? Eu não assisti o anime, mas todo mundo que tem acesso aos dois refere que o mangá é melhor trabalhado, né? O anime tem um problema de continuação. O anime terminou primeiro do que a obra, porque a obra começou em 95 e terminou apenas em 2014. E por conta disso o anime teve que ter alguns filmes para explicar melhor, né, toda aquela loucura que é Neon Genesis Evangelion, né? Para quem não sabe, a princípio parece uma obra shonen, né? Principalmente que ele até os 3 primeiros volumes, né? Aquela coisa de robô, luta, cyberpunks. Mas depois, quando você vai lendo, é muito complexo essa obra, tá? Para quem não conhece, não indico como primeira leitura. É uma obra que realmente demanda muita atenção, demanda de um amadurecimento espiritual, intelectual, enfim. Tem muita referência bíblica, né? Por isso que tem esse evangelho aí no nome, tem relação com Eva, enfim. Então, para quem não sabe, vou fazer uma pequena sinopse, que na verdade nada mais é do que uma introdução, né, a essa obra. Que esse garoto aqui, o Shinji, tem 14 anos, ele é convocado pelo pai, que é o diretor lá da agência, que é a NERV, né, eu não sei se NERV ou NERV, eu não sei, enfim, que é responsável pelo controle dessas máquinas aqui, que são os EVAs, né, que são essas máquinas que ajudam a destruir essas entidades que aparecem do nada, que são os anjos, depois que teve o segundo impacto no mundo. E aí a gente tem um Tóquio que a gente chama New Tóquio, né? Então essa obra passa em 2015, num Tóquio que já foi destruído, e está numa construção aí do Tóquio 3, né? New Tóquio 3. Então é uma coisa meio apocalíptica, fim dos tempos, anjos contra máquinas, crianças que nasceram depois do segundo impacto são apenas os responsáveis e que conseguem pilotar essas máquinas, e no final você vai descobrindo por quê, tá? Então a gente tem essa primeira obra lançada no Brasil aqui pela Conrad em 2001, tá? A Conrad desmembrou, porque aqui é um meio tanco, tá? Então é uma obra que compila metade do volume, então só tem 100 páginas. O Tankobon, que é essa aqui que traz igual do Japão, só foi publicada pela JBC em 2014, tá? Que eu vou mostrar. Então essa obra é maior, pra você ver, certo? Vou mostrar em detalhes aqui para vocês cada obra. Então essa obra foi iniciada em 2001. O grande problema é que ela não conseguiu ser finalizada porque a obra começou em 95, terminou em 2014. A Conrad, nesse meio termo, faliu. Durante a publicação, ela perdeu os direitos da publicação, lá para o volume 20, mais ou menos. Isso acabou prejudicando a finalização, então, do volume 20 ao 28, porque a gente sabe que esses volumes são apenas 14 no Japão e 7 nessa nova edição, que é a edição de colecionador, tá? Meio que compilou dois desse Tankobon num só, tá? Então, o outro é maior, tem 400 e poucas páginas, tá? Esse aqui tem 200 e o outro tem 100 páginas. Esse papel aqui é um papel offset, tá? Dos anos 2000, mostrando aqui propaganda, aquela coisa dos anos 2000, né? Matrix, ó, falando sobre Matrix. Mas assim, a qualidade desse mangá é muito boa. Um papel offset, tudinho. O problema é que a capa cartão dele, em algumas obras, já estão se descascando, né? Eu até tenho algumas edições, mas estou procurando me desfazer, estou vendendo. Então, quem tiver interesse, ó, tem alguns outros volumes. Aqui, Array. São volumes menores, né? Você vê que já descasca um pouquinho. Tem mais de 25 anos, quase 25 anos esses mangás, então já estão mais descascados e eu não tenho muito interesse. Acabei comprando em lote de mangás, tá? E aqui
essa obra foi a JBC que lançou no valor de R$10,90. O outro tem um valor até acessível, deixa eu ver se eu acho aqui o valor dele, R$4,50. R$4,50 aqui, se vocês estão vendo. Ela começou com R$4,50 e terminou com R$8,90, tá? Pela JBC já publicando, certo? Esse aqui começou por R$10,90 e terminou por R$13,90. Essa obra aqui, ela vem em 14 volumes, publicados pela JBC, tá? Que ele bota aqui menor, proibido para menores de 16 anos, tá? E o papel que a gente tem aqui é um papel jornal, tá? Essa obra, por que menor para 16 anos? Porque é uma obra que continha cenas de violência, complexidade, nudez. Então, é uma obra realmente que acabou subindo um pouco a faixa etária, né? O mangá explicar bem, a gente consegue ter menos dúvida, mas o anime em si tem cenas, inclusive, que não existem no mangá, só existe no anime. Por exemplo, umas cenas aí que vocês podem procurar no Google, né, que foram banidas de serem exibidas em alguns países por cenas de violência, de abuso, enfim. Então é uma obra que não é tão shonezinho, né? É uma obra realmente cena e muito complexa. Essa obra aqui é lançada pela Conrad em 2005. A Conrad estava querendo lançar como se fosse uma edição de colecionador, que na verdade era nada mais do que a edição anterior, sabe? Como vem no Japão, que é o tankobon. Que aqui no Brasil a gente tinha a mania de fazer meio tanco, não sei porquê, ou seja, dividir e desmembrar, tá? Mas ela veio respeitando muita dinâmica do Japão, apesar de que você percebe que a folha inicial, né, você começa a leitura por aqui. Aqui parece que você vai começar a ler trás para frente, mas não é. Ele bota na leitura oriental a capa, desculpa, a leitura ocidental a capa, mas a leitura é oriental, tá? Então a capa deveria estar desse lado, não sei se vocês estão me entendendo, como está nesse aqui, tá? O miolo tem que estar para esse lado. Aqui ele bota o miolo para cá, mas é porque aqui é uma sobrecapa, tá? Ó, uma sobrecapa, certo? Você vê, ó, como vem, certo? Porque realmente ele mantém a leitura oriental. É até bonito, tá? É uma capa cartonado, bonito, 2005. Esse papel não é um papel offset, tá? É um papel, acho que seria um pólen, né? Realmente eu não sei te dizer qual seria esse papel, tá? Então, essa é a edição de luxo, que nada mais é do que a edição tankobon trazido pela Conrad, tá? Mas que só teve esse volume, tá? Porque, enfim, perdeu os direitos, faliu, teve muita coisa em jogo. Essa aqui, sim, é uma edição de colecionador, trazida pela JBC. O preço é um preço que não é barato, tá? Começou por R$ 74,90 e finalizou o 7º volume por R$ 79,90, ou seja, quase R$ 80. Claro que você consegue pegar em promoções, pelo menos a metade do preço, né? Que isso é a minha tentativa, né? Quando chegava ali próximo de 40 a 45 reais, eu comprava, eu conseguia cupons para poder comprar, que eu acharia que seria um valor justo, tá? Mas pela qualidade, é uma qualidade boa. Ela tem orelhas, tá? De um lado e do outro. Traz a Ray aqui, certo? Ela traz orelha do outro lado também, e o papel é um papel offset, é um papel bom, tá? Papel bom de leitura. Então são 7 volumes, cada um vem acompanhado por um marca-texto, marca-página, tá certo? Então cada edição vem repetindo a capa. Então, a primeira capa tá aqui, vocês veem que tá repetindo, tá? Então nada mais é do que a capa em marca-texto. Segundo volume aqui eu tenho a Ray, tá? Então até o volume 3 você pensa, ok, é uma obra shonen e tal. Aí da metade desse volume em diante, essa aqui é a Asuka, não sei se é Asuka ou Asuka. Mas assim, coitado, você vai vendo a história de cada um, não tem uma história boa, todo mundo sofrido, todo mundo deprimido, todo mundo com problemas pessoais, relacionais. Rapaz, que obra, viu? Então é uma obra que, se você tiver uma cabeça boa e for iniciar nesse mundo de mangás, eu não recomendaria. Recomendaria realmente você ter uma leitura mais madura, tá? Isso aqui é a Major Misato, tá? Esse é o Kaji, o Kaji. Aqui estão os cientistas.
São os cientistas. Aqui tá o quinto garoto. Eu acho que é o Kaworu. É o quinto garoto. E por fim, e não menos importante, o pai do Shinji, que é o principal, né? Com essa pessoa aí que você vai descobrir quem é. Tá bom? Então é uma obra bacana de colecionar para quem curte esse tipo de temática, quem tem memória afetiva. Eu realmente não tinha memória afetiva para essa obra e li e me surpreendi. Agora, o mangá você consegue entender melhor do que o anime, tá bom? Galera, curte aí, comenta, me diz aí se vocês gostaram, tá? Dá um alô, valeu, tchau, forte abraço.